Olá, aqui é o professor LG e nessa aula eu vou falar sobre geometria e expressões algébricas. Eu quero, inicialmente, uma expressão algébrica para representar o complementar desse ângulo x. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90 graus. Então, dá para perceber que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são complementares. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, quem seria a expressão que representa o complementar do ângulo x? Bem, ela simplesmente será 90 graus menos x. Então, eu tenho aqui um ângulo e o seu complementar, representado pela expressão 90 graus menos x. Agora, dois ângulos são suplementares se a soma deles é igual a 180 graus, né, que é o ângulo raso. Então, eu tenho um ângulo aqui que a medida dele é x, e eu preciso de uma expressão algébrica para representar o seu suplementar. Bem, se somados eles valem 180 graus, significa que o suplementar do ângulo x é 180 graus menos x. Eu tenho aqui um quadrado cujo lado mede L. Eu quero uma expressão que represente a sua área e uma expressão que represente o seu perímetro. Bem, vamos começar aqui pela área. Qual que é a área de um quadrado? Bem, a área de um quadrado vai ser lado vezes lado, mas como todos os lados são iguais, a área do quadrado vai ser dada por L elevado a 2, né? Porque L vezes L é igual a L ao quadrado. Agora, quem seria o perímetro? O que é o perímetro de uma figura? Perímetro é dar uma volta ao redor da figura, né? Então, se eu ando aqui, ó, começando aqui, eu ando L mais L mais L mais L. A soma das distâncias vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 vezes L. Então, o perímetro do quadrado é dado pela seguinte expressão, 4 vezes L. Como que eu posso obter uma expressão que represente a área e uma expressão que represente o perímetro de um retângulo? Então, eu tenho um retângulo aqui de base x e altura y. Se eu quero a área desse retângulo, o que será? Eu tenho que multiplicar o x pelo y. Então, a expressão algébrica que representa a área desse retângulo é x vezes y. E quem será o perímetro? Bem, o perímetro é dar uma volta na figura. Então, eu tenho que somar os lados. Ó. Aqui mede x, eu vou somar com y. Só que aqui também mede x. Então, eu vou ter duas vezes já o x, e para fechar a figura, eu preciso descer aqui essa distância. E essa distância, ela se repete, ela vale y também. Olha só, quem seria o perímetro dessa figura? Seria x mais y mais x mais y. Então, eu posso representar de algumas maneiras diferentes. Uma delas seria 2x mais 2y. Ou, se eu colocar o 2 em evidência, eu poderia representar o perímetro desse retângulo por 2 vezes, abre parênteses, x mais y. Então, essas duas expressões representam o perímetro desse retângulo. Eu quero uma expressão que represente o volume do cubo de aresta A. Bem, para obter o volume de um cubo, eu tenho que calcular a área da base multiplicada pela altura. Como eu estou multiplicando A, porque todas essas arestas medem A, o volume é dado por qual expressão? Bem, vamos anotar aqui, ó, o volume é dado por A multiplicado por A multiplicado por A. Mas isso eu posso escrever como sendo A elevado à terceira, ou seja, a expressão que representa o volume do cubo de aresta A é A ao cubo. Agora, eu quero o volume do bloco retangular. Eu tenho aqui, na minha base, né, um retângulo A por B, e a altura desse bloco retangular é C. Então, o volume
desse bloco retangular vai ser dado pelo produto dessas três medidas, né? Eu vou ter a área da base vezes a altura. Então, eu vou ter ó, A multiplicado por B multiplicado por C. Então, essa expressão A vezes B vezes C me dá o volume desse bloco retangular. Eu quero agora uma expressão que represente a área desse triângulo aqui. Olha só, a área de um triângulo é o produto da base multiplicada pela altura dividida por 2. Então, eu chamei essa minha base aqui de B. Eu tenho essa altura que eu chamei de H. Então, eu posso escrever que a área desse triângulo é dado por qual expressão? Vamos colocar aqui a expressão que representa. Então, vou ter uma razão, né, porque eu vou dividir por 2, e aqui no meu numerador é o produto da base vezes a altura. Então, eu sei que a expressão algébrica que representa a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.